Você está pensando em comprar a sua casa, ou se você já tem um lote, está pensando em construir, não paga juro não. Dá uma olhada no depoimento do Eduardo, cliente da Casa do Consórcio, que comprou uma carta já contemplada conosco e construiu a casa dele aqui na 607 Sul. Dá uma olhadinha. Pessoal, hoje nós estamos aqui na 607 Sul, na casa do Eduardo. Eduardo é um cliente da Casa do Consórcio que comprou uma carta contemplada e construiu a casa dele. Eu quero, Eduardo, pedir para você falar diretamente para as pessoas que estão nos assistindo quais foram as principais vantagens de construir com a carta de crédito contemplada. Fabrício, boa tarde, bom dia. Essa carta ela foi de aquisição contemplada diretamente com você, né, como representante. Foi um processo muito tranquilo, claro que com toda a transparência e credibilidade que você tem no mercado, né, ocorreu tudo certo. A forma da construção, né, nessa carta eu já recebi de início 30% do valor da carta. Então eu comecei a construção com o dinheiro do consórcio. Certo. Não houve aporte meu na construção inicial. E no decorrer do processo de construção, eu fui recebendo as medições, né, do consórcio, sem burocracia, com muito acompanhamento da sua parte, da sua empresa, da Casa do Consórcio. O pessoal muito capacitado, não tive nenhuma burocracia, tudo ocorreu no mais perfeito processo. E durante esse processo da construção, quando você solicitava uma medição, vinha um engenheiro aqui, fazia a vistoria, depois de quantos dias o dinheiro era liberado para você, uma nova remessa de dinheiro era liberado para você? Certo. A medição eu solicitava ela numa segunda-feira, na terça o engenheiro já estava fazendo a vistoria aqui na casa, né? Ele fazia o relatório. 2 dias depois desse relatório o dinheiro já estava na minha conta para poder utilizar na casa. Beleza. Eduardo, uma coisa que é muito importante, que a gente conversou bastante sobre isso quando você me procurou para comprar a carta contemplada, foi a questão da economia. De quanto você economizaria usando a carta de crédito para construir ao invés de financiamento. Você chegou a fazer essa conta de quanto é que você economizou, o custo dessa obra, quantos por cento mais barato ficou? Fiz sim, Fabrício. Inclusive essa comparação eu fiz no início, antes mesmo de comprar a carta contemplada, né? Esse custo da carta, de fato eu paguei os juros na entrada da carta contemplada. Hoje eu pago só o principal desse consórcio, né? No financiamento, né, além de eu não ter o recurso para iniciar a obra, eu iria pagar 2,5 casas no final desse valor que eu ia adquirir, né? Então foi muito mais vantajoso sim adquirir uma carta contemplada no consórcio. Pois é, o Eduardo, para quem não sabe, o Eduardo é contador e assim, é uma coisa que me admirou muito, né, quando a gente começou o processo de venda, quando a gente começou a conversar a respeito da carta de crédito, foi que ele veio com essa planilha dele, com os cálculos todos, e quando a gente colocou na ponta do lápis, ele entendeu que com a carta de crédito contemplada, você faz a antecipação da taxa de administração e dos juros já no aporte. A entrada de 45% é justamente o percentual que você vai pagar além do valor do crédito que você vai pegar. Então isso fez toda a diferença, você vai pagar somente o seu imóvel. Você antecipa a taxa de administração e parcelado você paga somente um imóvel, somente o seu imóvel. Não é como um financiamento que a pessoa paga 2,5 vezes, às vezes até mais do que isso, quase 3 vezes o valor do imóvel que ele está comprando ou construindo. Isso mesmo, Fabrício. Eduardo, muito obrigado. Tá? Eu te agradeço por toda a transparência. Obrigado. Toda vez que a casa ficou muito boa. Obrigado. Muito boa. Viu?